Olá, boa tarde, queridos. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja nas nossas vidas, nas nossas famílias e na nossa nação. E que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique e nos lave de toda injustiça. E que seja nosso escudo para mais um mês de vitória, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Rosa Pereira, do Ministério Eu Confesso Senhor, que é o Ministério de Cura e Libertação através da confissão. E nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje com uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças ao Senhor por mais uma tarde na tua presença. Entramos pelo sangue de Jesus, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores e que necessitamos que a tua graça e a tua misericórdia nos cubra. Que a tua palavra, Senhor, nesta tarde venha encontrar no nosso coração um terreno fértil, Senhor, para ser plantada, para germinar, para crescer e dar frutos, e nos edificar e fortalecer no nome santo de Jesus. Repreendemos toda ingerência maligna, Pai, que queira deturpar o que aqui será dito, meu Deus, em nome de Jesus. Declarando que a tua verdade é que prevalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, é minha intenção em nossos encontros sempre trazer uma palavra de Deus associada a um testemunho para edificação maior de nossa fé. Testemunhos esses vividos por mim ao longo desses 33 anos de caminhada com Cristo. Vivi muitas experiências fortes e tenho vivido ainda. E o mundo espiritual, ele é um mundo real. Ele é um mundo real como o nosso. Alguns, por conta dos dons, têm mais facilidade de acessar o mundo espiritual. Outros não. Mas todos nós temos uma porção de fé que foi plantada em nossos corações, para que possamos crer no Deus Altíssimo e no seu reino. Então, os testemunhos que eu conto aqui são fiéis e verdadeiros, e eles servem para a edificação da nossa fé. Não que eu tenha mais acesso a Deus, que eu seja especial, né, que eu me sinta mais espiritual do que os demais, nada disso. Eu sou apenas uma viúva, uma mulher que busca o Senhor, que busca intimidade com o Espírito Santo, que está em constante relacionamento com o Senhor. E por isso ele se revela a mim, como se revela a milhões de pessoas que o buscam. Então não existe nada de especial, nada de extraordinário. E hoje eu tenho um testemunho poderoso para contar. O tema do nosso encontro hoje é: Deus hoje ainda ressuscita mortos? O que você acha? O nosso Deus ainda ressuscita mortos? Claro que sim, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele era, Ele é e Ele será sempre o nosso Deus. E para contar esse testemunho, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, do 11 ao 17. Cujo título é A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. E diz assim a palavra de Deus: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém.
Aqui nós vemos Jesus ressuscitando o filho de uma viúva, entregando para ela o seu filho que estivera morto. E eu tive uma experiência muito forte no ano de 2015 com a minha filha caçula, minha filha Raquel. Em 2015, Raquel tinha 18 anos e aconteceu algo extraordinário na vida dela. Mas antes eu quero contar para vocês o que aconteceu para que esse fato acontecesse com ela. Um dia antes, eu fui chamada por um dos meus irmãos e na casa dele estava acontecendo manifestações espirituais, manifestações demoníacas, as coisas estavam se movendo do lugar e ele e a esposa estavam apavorados, porque não é para menos, E ele era recém-convertido e eles estavam com muito medo daquilo. E não sabiam como lidar com aquela situação e me chamaram. À época eu era líder de intercessão da Igreja Metodista Wesleyana de Cachoeirinha e eu fui. Como líder de intercessão, acostumada à batalha espiritual, eu sabia que eu não poderia fazer a limpeza territorial daquele ambiente sozinha, porque não se faz isso sozinha. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou mais, Jesus se faz presente, porque 2 ou mais tornam-se a igreja de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso que quando está uma equipe que está debaixo do sangue de Jesus, com vida consagrada ao Senhor, com intimidade com o Senhor, com oração, com jejum, o inferno tem que bater em retirada. E naquele dia eu liguei para diversas pessoas, como era um dia de semana e as pessoas trabalham, então as pessoas não puderam me atender, não puderam estar comigo ali. E para não deixar o meu irmão e a sua família do jeito que eles estavam, com medos, apavorados por conta daquelas manifestações, eu acabei fazendo a oração de limpeza sozinha, expulsando o demônio, passando óleo ungido nas entradas da casa, nas janelas, enfim, ungindo o ambiente. E dali eu fui embora para casa, mas no meu coração eu sabia que eu tinha feito algo errado, que eu tinha usado uma estratégia de guerra errada, porque não se faz isso sozinha. Você já viu um soldado ir para a guerra sozinho? Ele não vai. Ele vai com uma tropa. Ele vai com o general dele adiante. E no caso de limpeza de ambiente, de uma limpeza territorial, porque existem os demônios territoriais, então tem que ir o exército de Deus, a tropa do Senhor. 2 ou mais e o Senhor Jesus à frente como general. E eu acabei quebrando essa regra de estratégia de guerra. E guerreei sozinha e fui para casa. Os eventos espirituais cessaram lá na casa do meu irmão, mas em contrapartida veio uma retaliação contra a minha vida. No mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu senti uma seta espiritual entrar na minha coxa direita. E eu senti uma dor assim dilacerante, como se estivessem rasgando a minha coxa com uma faca. E passou um tempo, eu procurei um médico, fiz exames e apareceu que eu tinha tido um desgaste de 16% no fêmur da minha coxa. E eu sei que isso foi em decorrência desse ataque espiritual. Quando foi nesse mesmo dia à noite, a minha filha Raquel começou a sentir uma dor no peito. Ela disse: mamãe, eu estou com uma dor tão forte no meu peito, não sei o que é. E eu peguei e orei por ela. Na hora que eu estava orando por ela, eu vi espiritualmente um cachorro, tipo um Doberman, deitado na porta da minha casa do lado de fora. Eu vi em espírito isso aí. Quando eu terminei de orar por ela, eu peguei e fui até a minha porta, ungi a minha porta e repreendi
o espírito que ali estava, porque eu sabia que aquela dor que ela estava sentindo era um ataque espiritual e associei ao que tinha acontecido, né? A guerra espiritual, a batalha espiritual. Aí no dia seguinte ela levantou-se, né? Ela tinha aula, que ela, à época, estava fazendo um curso para comissária de bordo, e ela levantou-se, eu perguntei como ela estava se sentindo, ela disse que estava bem, e ela foi para a escola. E nisso que ela foi, eu voltei a dormir, porque ela ia bem cedinho, a aula começava às 8, aí eu voltei para dormir. E sabe quando você está naquele estado de vigília, que você não está nem dormindo, nem acordada? Eu estava nesse estado de vigília. E de repente eu vi um homem. Eu via as vestes dele, né? Ele estava de túnica branca, mas eu não via o rosto dele. E o rosto dele assim parecia meio que nublado. E ele veio, sentou na minha cama, colocou a mão em cima de mim e disse assim: fique tranquila, que hoje a sua filha não morre. E quando ele falou isso comigo, o meu corpo se encheu de uma paz, de uma tranquilidade tão grande. E eu despertei e não consegui dormir. Não deu 10 minutos, me ligaram da escola dela. Dona Rosa, a senhora pode vir aqui que a sua filha está passando mal. Aí eu disse, mas o que ela tem? Ela sentiu uma dor no peito e está passando mal aqui. Mas a gente já tomou providências aqui, nós já chamamos o SAMU. A senhora pode vir para cá? E eu peguei, me arrumei tranquilamente e andei umas 2 quadras para pegar um táxi, que tinha um ponto de táxi perto da minha casa. E peguei o táxi e me dirigi à escola. Quando eu cheguei na escola, eu vi a ambulância do SAMU do lado de fora e vi na porta da escola um grande alvoroço, entrei, aí me conduziram até a sala de aula onde ela estava. Quando eu abri a porta, ela estava deitada na maca, os 2 paramédicos do SAMU estavam fazendo aquela reanimação cardíaca, eles estavam suados porque eles já estavam fazendo há muito tempo e o médico do SAMU estava em pé. Eles olharam para o médico do SAMU e o médico do SAMU olhou para mim e balançou a cabeça assim. Tipo assim, não deu. E eu olhei para minha filha, ela estava cianótica já. Os lábios dela estavam roxos, a ponta dos dedos estavam roxas. Foi quando eu olhei para os 2 paramédicos que estavam fazendo a reanimação e disse assim, eu disse, o Senhor Deus falou comigo hoje, e Ele disse que hoje a minha filha não morre e ela não vai morrer. Aí um olhou para o outro e disse, vamos colocar ela na ambulância e colocar o oxigênio e tentar de novo. Aí eles prenderam ela na maca, né, para poder carregá-la. E nós fomos na direção da ambulância. Quando chegou lá, eles não me deixaram entrar. A diretora da escola entrou com ela e eles ficaram dentro da ambulância e fazendo a reanimação, que eu sentia o veículo balançar, né? Porque o movimento faz com que balance. E eu dei a volta, fiquei do lado da ambulância, os colegas ao redor todos chorando, e eu segurei na ambulância e olhei para os céus. E eu lembrei do Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E depois que eu proferi essa palavra, eu disse para Deus, eu digo, Senhor, o que é que eu faço? Eu não quero perder minha filha, Senhor. E irmãos, do jeito que eu ouço e você ouve, eu ouvi o Espírito Santo dizer, ele disse, repreende o espírito da morte. E imediatamente eu fiz isso, espírito de morte, sai do coração da minha filha agora, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele disse, agora me chame, porque eu sou o espírito da vida de Deus. Aí eu disse, Espírito Santo de Deus, espírito da vida de Deus, entra no coração da minha filha. E nessa hora o coração dela voltou a trabalhar, voltou a funcionar e
O paramédico saiu e disse: bora, mãe, que ela voltou, entra aqui, vamos embora. E eu entrei na ambulância junto com a diretora da escola e nós fomos embora para a Unimed. Quando chegou lá, foram levar ela direto para a sala de emergência. E eu fui e fiquei na porta. Tinha ligado para o meu filho, esperando meu filho chegar do trabalho. E estava lá sozinha, chorando. E ela estava lá dentro e tudo. E de repente chegou um senhor de idade, um ancião de uns 70 anos, um homem moreno, cabelo branco, um homem muito simples, vestido de uma maneira muito simples. E ele pegou no meu ombro. Aí ele disse: o que foi? Aí eu disse: é minha filha que está aí dentro. Aí ele disse assim: a sua filha não tem nada. Aí ele riu e disse assim: eu não falei para você que ela não morreria hoje? Ela não vai morrer hoje. E largou do meu ombro e se afastou. Na hora que ele falou isso, eu fiquei completamente paralisada e tremendo, porque eu digo: esse homem é um profeta de Deus? Como é que ele soube a visão que eu tive lá em casa? E ele entrou numa sala que tinha inalação. E essa sala só tinha uma porta. A porta de entrada era a mesma de saída. E eu fiquei uns minutos ali tentando encontrar uma resposta para aquele encontro com ele. E de repente eu digo: eu vou atrás dele perguntar. E eu fui atrás dele na sala de inalação. Só que eu cheguei lá e ele não estava lá. Só as enfermeiras, 2 enfermeiras e as pessoas que estavam fazendo as inalações. E eu disse: Deus me visitou, o Senhor me visitou. E eu fui para a porta da emergência e depois de algum tempo a minha filha saiu, levaram ela para a enfermaria e eu fui junto. Foi quando meu filho chegou e nós ficamos ali. Aí a enfermeira veio e disse assim: olha, ela já recebeu, né, o tratamento que deveria ter recebido. Ela fez os exames de enzima cardíaca e de eletrocardiograma e o cardiologista vai falar com a senhora e com o seu filho daqui a pouco. Aí tudo bem. Aí eu peguei, fiquei lá e quando chegou a hora da consulta, levaram uma cadeira de rodas para ela sentar. Ela sentou e nós fomos em direção ao consultório. Só que quando ela foi em direção ao consultório, eu coloquei a mão nas costas dela e falei: na autoridade do nome de Jesus, espírito de morte, sai da minha filha agora. E na hora que eu falei isso, a minha filha vomitou. E o vômito é sinal de libertação espiritual. Ela vomitou e a enfermeira veio, limpou ela e nós fomos para a consulta. E o médico disse para mim assim: mãe, a sua menina não tem nada. O SAMU disse que ela teve uma parada cardiorrespiratória e ficou mais de 10 minutos desacordada e eles tentando reanimá-la e não conseguiram. Porém, os exames não mostram nada. A sua filha não tem absolutamente nada no coração. A enzima cardíaca dela normal, os eletros que foram feitos 2 ou 3, todos eles normais. E ela vai passar o dia hoje aqui de observação e depois que ela sair daqui eu quero que a senhora procure um especialista para ela fazer exames do coração para ver se foi alguma coisa que nós não conseguimos detectar. E assim foi feito. Ela passou o dia inteiro no hospital. Quando foi à noite nós recebemos a alta, voltamos para casa. No dia seguinte procuramos um especialista e passamos mais de um mês fazendo exames. Era exame de esteira, exame de Holter, eletrocardiograma, enzima cardíaca. Aí depois de 15 dias tem que repetir tudo de novo. E repetimos os exames depois de 15 dias, enfim. Levamos para o cardiologista tudo que ele tinha pedido e não foi registrado nada. Tudo normal para a honra e glória de Jesus. Então o que aconteceu foi que minha filha recebeu uma retaliação por conta da batalha espiritual que eu fiz de maneira indevida. Então você que trabalha com libertação, você que é do Ministério de Intercessão, nunca
nunca vá fazer uma batalha espiritual sozinho, porque lidar com o inferno é isso aí. É desse jeito, eles nos afrontam, eles vêm para cima, e se não for a misericórdia e a graça de Deus, se não for o poder do sangue de Jesus, eles acabam nos matando, se não for o Senhor conosco. Então, eu quero deixar para vocês esse testemunho. Hoje minha filha Raquel tem 28 anos, ela é uma menina saudável, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem na vida da minha filha. E eu espero que com esse testemunho você tenha a sua fé edificada. Você creia que por mais difícil que seja a sua situação, o seu problema, Deus ele tem uma solução, porque para ele não há impossíveis. O que é mais difícil do que ressuscitar um morto? E ele ressuscita. Então, que esse testemunho fortaleça a sua fé e que você possa cada dia mais se firmar no Senhor, buscar o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, conhecer a palavra de Deus e seguir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar, finalizando esse encontro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade e o privilégio de testemunhar da tua glória, do teu poder, de testemunhar, Senhor, da tua misericórdia, de como a tua graça, que é o favor imerecido, ela nos rodeia e nos cobre, Senhor. E o Senhor nos olha com uma bondade infinita e nos socorre no momento da tribulação, no momento da aflição. O Senhor falou que nesse mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu esse mundo. E eu te agradeço, Senhor, que esse testemunho possa, Pai, em nome de Jesus, edificar vidas, que a tua palavra, Senhor, possa, Senhor, fortalecer a cada um dos meus irmãos, Senhor, e conduzi-los no teu bom caminho até a eternidade. É o que eu te peço nessa tarde, no nome santo e glorioso de Jesus. Meus queridos, para finalizar, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem nesse canal, para que o YouTube possa distribuir esse vídeo para muitas e muitas vidas e muitas pessoas sejam fortalecidas e edificadas através da palavra, através do testemunho, no nome santo de Jesus. Se inscreva, curta, comente, coloque seu pedido de oração, coloque um comentário e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que ao ver esse vídeo elas vão ser edificadas, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o reino de Deus seja expandido sobre a terra e que Jesus venha reinar sobre todos nós. É o desejo do meu coração, já agradecendo a vocês por esse tempo precioso junto comigo. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém.